Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite da Semana do Idoso, um espaço criado para poder discutir a questão do idoso dentro da instituição da universidade e do Unicatólica. Este evento ele acontece em parceria com a Comissão de Pesquisa e Extensão, CPEX, com o marketing do Unicatólica e também com o setor de gestão de pessoas do Unicatólica. Este evento ele é organizado pelo Observatório de Direitos Humanos, Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres. A Irmã Dulce agora é a nossa identidade humanística, ela que foi eleita há mais ou menos 2 semanas atrás. Nós fizemos uma eleição para escolher o nome da nossa identidade humanística e a Irmã Dulce foi a mais votada assim, de maneira muito expressiva. Isso é uma forma também de nós homenagearmos a figura e a obra da Irmã Dulce. Pois bem, é com muito orgulho que nesta noite nós teremos a presença dos palestrantes professor Dr. Giliano Mazeto, reitor da Unicatólica, e da professora Leda Santana Noleto, membro do grupo de pesquisa sobre envelhecimento humano da UFT, subcoordenadora do grupo temático da pessoa idosa e envelhecimento humano do Núcleo de Estudos em Direitos Humanos da Unitins. Tá? Eu passo a palavra primeiro para o nosso reitor, Giliano, que vai... desculpe, essa mesa ela é pensada para... o tema dessa mesa é justamente para discutir o papel da universidade em relação à pessoa idosa. Tá? Então, é de suma importância nós temos pessoas da academia que estão atuando frente aos direitos humanos e frente à temática das pessoas idosas nesta noite. Então, eu chamo agora para a nossa fala o professor doutor, reitor da Unicatólica, Juliano José Mazeto. Olá, boa noite a todos. Me escutam bem? Muito bem. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o professor Osnilson aí, e na pessoa dele a todo o trabalho do Observatório de Direitos Humanos, Irmã Dulce dos Pobres. Gostaria de cumprimentar a professora Leda também, e também todo o trabalho, bonito trabalho que é feito lá na UFT com relação a essa população. Esse dia eu estava falando com a professora Neila, lá na UMA, trabalho muito bonito, então parabéns, né? E também todos os nossos acadêmicos, convidados que aqui estão nessa sexta-feira. Acho que sexta-feira é sempre desafiador falar. Então, tem 2 grandes desafios aqui. Primeiro, falar no encerramento de uma semana tão bonita. E segundo, falar numa sexta-feira, né? Então, a gente vai tentar. E acho que um terceiro desafio que me foi colocado é pensar a relação entre universidade e a pessoa idosa. Bom, das várias coisas possíveis a serem ditas, eu vou deixar aos especialistas que complementem a parte técnica. Eu tenho um bicho carpinteiro dentro de mim que se chama ser filósofo, né? E como filósofo, eu preciso fazer algumas perguntas, porque senão isso começa a nos assolar. Está entrando aí o professor Fábio Caires também, que é o nosso coordenador de CPEX. E eu gostaria de retomar uma obra, já que nós estamos falando de pessoa idosa, eu gostaria de retomar uma obra antiga que foi escrita no ano 44 a.C., uma obra de de Cícero, né, que é chamada De Sonectude, da Velhice. E eu gostaria de pensar um pouquinho essa obra, a questão da pessoa idosa e a questão da universidade a partir desse livro, que eu acho que é um livro bonito, pouco lido, pouco conhecido. E por que eu estou trazendo esse livro? Para mostrar uma primeira coisa, que o tema sobre o envelhecimento humano não é novo. Esses dias eu estava escutando uma música que eu achei genial, que dizia o seguinte: a coisa mais moderna que existe é envelhecer. Porque, de fato, né, é a primeira vez na história da humanidade que a vida humana se estende tanto como está sendo estendida. Então, de fato, se nós gostamos de pensar em modernidade, em coisas contemporâneas, a coisa mais moderna que existe é envelhecer. E aí, eu começo, já que eu vou falar de Cícero, e Cícero é um grande orador romano, né?
Ele tem uma frase que diz o seguinte, né? Ó, admirável licença e miserável incidência do dissertar. Todas as vezes que a gente vai falar sobre temas como esse, a gente tem que pedir licença. Por quê? Porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de relações, e ainda mais dentro do escopo de um observatório de direitos humanos, sob a égide da irmã Dulce, né? Nós temos que pedir licença por tudo aquilo que nós vamos falar, para que cada vez mais isso seja de proveito, e aquilo que não for de proveito, que o Alzheimer do tempo nos leve, né? Eu acho que é importante dizer isso também. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer, pensando nessa obra de Cícero aí, sobre a velhice, é que Cícero diz o seguinte, que resistir à velhice é pretender, eu estou pegando a minha cola aqui do livro, é pretender resistir à natureza, e pretender a resistir à natureza não teria mais sentido do que querer, como os gigantes, guerrear contra os deuses. Essa é uma primeira fase importante. Hoje existe um movimento, por um lado, do mito de Peter Pan, né? Que é o não envelhecer ou rejeitar o envelhecimento ou prolongar a juventude o máximo possível. Eu acho muito engraçado quando a gente começa a pensar o processo de envelhecimento a partir de algumas categorias que, para mim, são perigosas, tipo performance, tipo categoria de prolongamento da atividade de trabalho, como se isso de fato fosse o único critério, como um critério de utilidade, ou seja, esticar a vida humana a partir do critério de utilidade. O professor Fábio tem um texto bonito sobre isso, né, que ele pega a partir de Simone de Beauvoir, então fica aí a dica também da referência. E aí o Cícero vai dizer o seguinte, todos os homens desejam alcançá-la, mas ao ficarem velhos, lamentam-se. Eis a inconsistência da estupidez. E aí tem uma coisa bonita que o Cícero vai trazer, que é o seguinte, é sabido que nós vamos envelhecer. Aliás, gente, depois dos 30, a gente começa a perceber isso de uma maneira mais notória, né? Então, assim, então é sabido que em determinado momento, como diz um amigo meu, a gente vai ficar crocante, né? A gente vai começar a ranger. Isso faz parte. Agora, o que é que a gente pode aprender com isso? E aí o Cícero diz o seguinte, olha, existem 4 falácias, existem 4 razões falsas que as pessoas usam para dizer que o envelhecimento, ou o período da velhice, ou o período da última fase da vida, essa fase está se tornando a maior, ele é um período triste, vamos usar essa palavra. Ele diz, o primeiro motivo é que se diz que todos os velhos se afastam do convívio e da vida ativa. O segundo motivo é o enfraquecimento do corpo. O terceiro motivo é a privação dos melhores prazeres. E o quarto motivo é a aproximação da morte. E aí o Cícero vai dizer, isso é uma grande baboseira. Olha que o Cícero está falando em 44 a.C. Ele não está falando no ano de 2021. Então, naquela época, já se dizia isso, e parece que 2.000 anos depois a coisa não mudou muito. A professora Leda pode ajudar muito mais do que eu nesse quesito. E aí, vamos pegar o primeiro ponto, né? O afastamento da vida ativa. E aí, qual que é o argumento que o Cícero usa para derrubar essa falácia? Ele diz o seguinte, olha, gente, quando a gente é jovem, a gente tem ímpeto, então a gente tem força, a gente quer se envolver, não sei o quê. Só que aquilo que de mais bonito que o homem tem não é a força dele, porque senão um boi seria muito melhor do que a gente, né? Mas aquilo que de mais bonito a gente tem é a nossa capacidade intelectiva. E isso daí só vai se apurando com o tempo. Ele diz uma frase que eu gosto muito, e aí eu faço um link com a questão da universidade. Ele diz o seguinte, ó, deixa eu pegar minha cola aqui. Não há assuntos públicos que mesmo sem força física, os velhos não possam perfeitamente conduzir graças à sua inteligência. Não são nem a força, nem a agilidade física, nem a rapidez que autorizam as grandes façanhas, mas sim a sabedoria, a clarividência e o discernimento. E aí eu vou pegar essas 3 palavras aqui, sabedoria, clarividência e discernimento. Qual é a relação possível, por exemplo, entre a universidade e
a pessoa idosa? A primeira coisa é isso, eu gosto de dizer, muito provavelmente nós temos vários jovens aqui nos escutando, e eu ainda não me considero tão velho assim, né, gente? Mas, a primeira coisa que nós temos que entender, gente, é que a universidade é uma instituição idosa. E não é por isso que ela não é boa, pelo contrário. É por ela ser idosa que ela tem os 3 atributos que Cícero cita aqui. Deixa eu voltar da minha cola aqui, senão eu vou falar bobagem, que é a sabedoria, a clarividência e o discernimento. Nós entramos na universidade para ver melhor, clarividência, para discernir mais, daí o discernimento, e oxalá nos tornarmos um pouco mais sábios. Então, nós poderíamos dizer que sim, a universidade é uma pessoa idosa. E aí vem uma pergunta que o professor Osnilson me inquietou, que ele me deu esse imbróglio aí para falar da universidade da pessoa idosa. Então, qual seria a primeira relação entre a universidade e a pessoa idosa? É o acesso da pessoa idosa à universidade? Não, é a essência da universidade. A universidade é um espaço onde a sabedoria, o discernimento e a clarividência, elas têm que existir. E isso são atributos da inteligência. E a inteligência se refina com o tempo. Basta ver que uma pessoa inteligente, sem vivência, sem experiência, nada mais é do que uma criança com a motosserra na mão. Ela pode fazer muito dano. Agora, uma pessoa com inteligência e experiência, ela pode, de fato, discernir. Por isso que a prudência, como dizia o nosso velho Platão, a prudência é a virtude dos sábios. E a prudência é a virtude daqueles que adquiriram pela experiência o sabor da própria vida. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que o Cícero vai dizer que é uma falácia, é com relação ao enfraquecimento do corpo. E aí ele vai dizer o seguinte, né? E Cícero se pergunta: não haveria mais bela tarefa do que, com suficiente vigor, não necessariamente o físico, instruir os adolescentes para formá-los e prepará-los aos deveres dos seus futuros encargos? Então aqui vem a segunda relação entre a pessoa idosa e a universidade. E aqui eu vou retomar um autor contemporâneo. Já que eu estou falando de um de 44 a.C., vamos retomar um contemporâneo que não tem 2.000 anos, está vivo e operante, que é o Boaventura de Souza Santos. O Boaventura de Souza Santos, quando ele fala dos saberes tradicionais e da ecologia dos saberes, ele está resgatando isso. Uma vez, professora Leda, eu fui lá na UMA, junto com a professora Neila, e eu escutei o relato daqueles idosos lá, e eu me encantei. Por quê? Porque ali eu pude ver de maneira concreta um areópago de sabedoria, uma escola da vida que se transformava em conhecimento formal por meio dessa instituição chamada universidade. Então, acho que aqui tem um ponto importante. Hoje nós vivemos a geração em que nós pensamos que a última atualização de software é a melhor. Só que qual que é o problema disso? É que às vezes a gente baixa uma atualização beta, o nosso computador buga, o nosso celular buga, a bateria do meu celular acaba e eu falo assim, por que que isso aconteceu? Simplesmente porque eu associei a ideia de que o novo é melhor, e não necessariamente. Então, é muita ingenuidade pensar que em tantos mil anos de história da humanidade, nós somos a geração mais inteligente que tudo o resto, que todo o resto foi uma preparação para a nossa chegada. É narcisismo demais, gente. Esses dias eu estava lendo os ensinamentos, inclusive eu vou mostrar para você, só um minuto aqui, deixa eu pegar o livrinho para não dizer que eu estou mentindo, né? Esse daqui, ó, é um livrinho chamado Os Ensinamentos de Ptahotep. Quem é Ptahotep? Ptahotep é um vizir da primeira dinastia do Antigo Egito que escreveu um livrinho há 6.000 anos atrás para ensinar as gerações que viriam após ele sobre como governar. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: como governar é respeite as pessoas, saiba ouvir, respeite as tradições e os ritos. O que é que Ptahotep está dizendo? Aprenda que a inteligência
é um exercício vital. Aí nós vamos hoje, nos corredores das nossas instituições, das escolas, e o que é que a gente está dizendo para esses nossos alunos? E o que é que a gente está dizendo para nós? Respeite as pessoas. Aprenda a olhar a realidade. Respeite as tradições e os ritos. Por quê? Porque o mundo não foi inventado ontem. Uma terceira coisa que o Cícero vai dizer... ele vai dizer o seguinte aqui também, uma outra coisa bonita. É preciso... Eu acho linda essa frase. É preciso descobrir o verdor no velho. Olha só, o verdor no velho, jamais envelhecido em seu espírito. Assiduamente, a literatura... Aí ele vai falar da literatura grega e tal. E ele vai dizer o seguinte, falando da ginástica e da relação corpo-mente, né? Ele vai dizer o seguinte aqui. A vida segue um curso muito preciso e a natureza adota cada idade de qualidades próprias. Por isso, a fraqueza das crianças, o ímpeto dos jovens, a seriedade dos adultos, a maturidade da velhice são coisas naturais que devemos apreciar, cada uma em seu tempo. É muito esquisito, gente. Chega a ser ridículo quando, por exemplo, você tem o idoso que quer viver a vida do jovem e o jovem que quer viver a vida do idoso, né? Então, assim, cada coisa tem seu tempo e cada tempo tem o seu sabor. Aí vem uma outra coisa, que é a terceira falácia que o Cícero usa, que é a privação dos melhores prazeres. E aí o Cícero vai dizer, o que é o melhor prazer senão o prazer da sabedoria e de discernir aquilo que é bom ou mal? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era pequeno, gente, eu gostava tudo que fosse, quanto mais açúcar tivesse na coisa, mais eu gostava. Não importava se era bom ou ruim, importava que fosse doce. Então, qualquer coisa doce eu me acabava de comer. Hoje não. Hoje eu sei a diferença entre um pote de açúcar de gordura vegetal hidrogenada e um pote de Nutella. Então, e isso veio aparecendo que hoje eu sei a diferença do macarrão com salsicha, hoje eu sei a diferença do miojo e de uma carbonara. Nada contra o miojo, porque o miojo faz parte da vida acadêmica. Miojo, café, prova e TCC fazem parte da vida acadêmica. Isso faz parte aí, e isso é in natura. Se não tiver isso, você não é acadêmico. Então, o que acontece? Mas, com o passar dos tempos, aquilo de melhor que a vida tem a oferecer começa a aparecer. Por quê? Porque começa a ser refinado. Quando nós somos mais jovens, a gente pensa que o bom é quantidade. Quem aqui, não precisa dizer, gente, não precisa levantar a mão, não precisa revelar, mas quem aqui não começou a vida acadêmica achando que carotinho de R$2 era a melhor coisa que existia? Aí no outro dia você estava de fogo, você não conseguia fazer mais nada e você achava aquilo o máximo, né? Hoje não, hoje você começa a perceber que existem coisas mais refinadas. Então, é esse refinamento que vem com o tempo. E acho que aqui tem um outro ponto muito legal que o Cícero vem dizer. Ele vem dizer o seguinte, nenhum prazer é superior ao do espírito. Por isso, e ele vai dizer o seguinte, se você acha que velho é ranzinza, se você acha que velho é chato, ele diz o seguinte, o problema não é da velhice, o problema é que você não cultivou a virtude. O problema é que você não se preparou para ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais prudente, uma pessoa mais sensata. Então, não culpe a velhice por uma incapacidade moral. Ele diz o seguinte, por quê? Porque você tem velhos rabugentos, você tem velhos insensíveis, e você também tem jovens insensíveis, jovens rabugentos. Então, isso não é uma questão de idade, é uma questão de cultivo. E hoje nós estamos vivendo cada vez mais uma sociedade do fast food. A gente pensa que nós vamos nos tornar a pessoa mais sábia fazendo um download ou assistindo um tutorial do YouTube. E isso não é assim, gente. Infelizmente. Isso é cultivado no banho-maria da vida. Nós que somos docentes, a gente aprende uma coisa. Professor bom é aquele professor que tem mais de 10 mil quilômetros rodados. Quando a gente começa na docência, e essa é uma experiência que eu vivi, a gente quer impressionar. Então, a gente vai e quer falar tudo que for possível para o aluno, dá aquela overdose na cabeça do aluno. O aluno olha e fala o seguinte,
É a única coisa que ele consegue expressar. Ele não consegue formular uma pergunta, porque foi tanta informação que aquilo é um grunhido que sai do fundo da alma dele. À medida que a gente vai se aperfeiçoando na docência, a gente vai ficando preciso. Por quê? Porque a gente vai sendo cultivado pelo peso e pelo dia dessa experiência do banho-maria da existência. E aí a gente vai aprendendo a ter prazer em ensinar. Né? A gente vai aprendendo a cultivar essa experiência que não é tangível, mas é constitutiva, que é a experiência da relação. E a quarta coisa que o Cícero vai dizer é que a velhice ela está rodeada de uma falácia porque parece que ela está mais próxima da morte. E aí tem uma frase estoica que é violenta, que se chama... Como é que é? Que é o... Que diz o seguinte, em português, agora me fugiu a frase em latim. Memento mori, em latim. Que é, lembre-se que você vai morrer. Uma vez eu falei isso numa aula para os meus alunos, e era uma aula eu estou vendo que tem alguém, um povo da psicologia aí, o povo falou, nossa, professor, o senhor vai nos colocar em crise existencial. Eu falei, mas eu não posso colocar vocês numa crise existencial por aquilo que vocês vão passar. Né? Todos nós vamos passar por esse fenômeno. Então, prepare-se para ele. E o que é esse preparar-se para esse momento chamado a aproximação da morte? É entender que se nós não nos cultivarmos, a gente só vai passar. E aí a nossa vida não vai ter uma ancestralidade, né? O Cícero vai dizendo o seguinte, como é lastimável o velho que após ter vivido tanto tempo não aprendeu a olhar a morte de cima. O que é aprender a olhar a morte de cima? É aprender a olhar que há muito mais vida naquilo que nós temos, há muito mais possibilidade. Eu vou postar para vocês aí no link um documentário que eu assisti esses dias, chama Envelhecência, que é fantástico. Né? É fantástico aquele documentário e que trata muito bem isso. Não há tempo para se reinventar e não há tempo para morrer também, porque tem gente que acabou de nascer e já morreu e esqueceu de deitar. Então, esse é o grande exercício que nós temos que fazer. Tá, Giliano, beleza, você viajou na maionese aí, o que aconteceu? Vamos lá. E agora, qual que é a relação disso com a universidade? A universidade precisa ser um espaço onde essas possibilidades são possíveis, onde cada vez mais esse lema quase taciturno que abraça as nossas salas e as nossas vidas seja repetido quase que em forma de cantilena. Qual o lema que é esse? Que nós não permitamos que a vida sucumba. Acho que esse é um grande... E das suas diversas formas. Porque, por exemplo, quando eu, naquele dia, me sentei com aquela comunidade educativa da UMA, lá na UFT, e escutei a história daquelas pessoas, eu me enriqueci com a história delas. E ela chegava e falava assim, doutor Juliano, eu falei assim, não me chame de doutor. Por quê? Porque aqui eu sou aprendiz. Aqui eu estou aprendendo com a história que foi cozida, e cozida não no sentido de panela, mas de cozer, de costurada pela teia do tempo. Eu acho que isso é a beleza que cada vez mais se desvela diante daquilo que a gente tá dizendo. Então, frente a isso, essa relação entre a universidade e a pessoa idosa não é uma relação de acolhimento da pessoa idosa, mas é uma relação de identidade. E disse e repito, a universidade, ela é idosa. Por quê? Porque ela vem, por muitos séculos, acumulando os saberes da humanidade, vem acumulando os saberes do tempo, né? Eu acho que é isso. Isso é a ideia de traditio em latim. Traditio é a capacidade de nós levarmos à posteridade aquilo que não é meu e não me pertence, mas que eu recebi como guardião. E esse é o papel da universidade, e essa é uma relação. O Hegel, eu estou olhando que o professor Fábio gosta de Hegel, lá na Filosofia da História, o Hegel começa o livro dele dizendo o seguinte, a coruja de Minerva levanta voo ao entardecer. O que é a coruja de Minerva que levanta voo ao entardecer? Minerva, Atena, deusa da sabedoria, né?
cujo símbolo é a coruja, e a gente, modestamente, na filosofia, adotou esse símbolo, não, porque o filósofo é um bicho modesto, né, gente? A gente é humilde, a gente é modesto, né? A gente é mal compreendido, faz parte da nossa vida. Então, assim, então, a coruja de Minerva levanta voo a entardecer significa ela é prudente no olhar. Ela espera as coisas. Esse é o papel da história, né? Ela espera as coisas acontecer para depois olhar com sabedoria. Então, o Cícero vai dizer o seguinte, e vamos interpretar bem essa frase, porque senão as pessoas vão dizer o seguinte: acabou o Setembro Amarelo, agora o reitor inventou de falar de suicídio. Então, o Cícero vai dizer: não se deve apegar-se desesperadamente à vida, tampouco renunciar sem razão ao pouco de vida que lhe resta. Por óbvio, é natural sentir uma certa apreensão no momento de morrer, mas isso dura pouco. E deve ser desde a adolescência que convém se preparar para o desprezo da morte. Sem essa preparação, nenhuma serenidade é possível. De toda maneira, isso não significa tratar o inevitável como obsessão, sob a pena de não se conservar o espírito calmo, mas sim preparar-se para essa cena final. E o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está dizendo? Bom, a coisa mais moderna que existe é envelhecer, minha gente. Então, diante disso, é preciso não cair nessas 4 falácias que Sêneca, há mais de 2000 anos, já nos apontara. Primeiro, envelhecer não significa se tornar o chato, isolado, inútil. Segundo, envelhecer não significa tornar-se uma pessoa débil, mas sim uma pessoa capaz de sabedoria. E isso tem tão pouco por aí. Depois, terceiro, envelhecer não significa privar-se dos melhores prazeres, mas pelo contrário, significa refinar o paladar, para que cada vez mais os nossos prazeres vitais sejam de fato significativos. Não adianta comer um pote de açúcar, só vai ter volume, né? Como eu fazia quando era pequeno. E a quarta mensagem que Sêneca nos deixa é que não temamos o final dessa jornada, mas sim nos preparemos para que ela faça sentido. Não adianta você esticar a corda só para dizer que ela foi longa. Não, é preciso fazer sentido. Por quê? Porque se ela tem significatividade, ela, muito mais do que olhá-la na horizontalidade, é preciso perguntar: o quanto de verticalidade tem a minha vida? O quanto de verticalidade tem essa história que eu estou cosendo nos dias dessa malha da vida? Então é isso, né? Espero ter atendido a sua expectativa, professor Osnilson. Brincadeira. E agora vamos escutar a professora Leda. Muito obrigado, professor Juliano. Nós acabamos de ouvir o professor Juliano José Mazeto, reitor do Unicatólica. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade também de registrar a presença do professor Ednan Galvão. Obrigado pela sua presença, professor Ednan. Boa noite. Nós podemos deixar, então, a nossa conversa, a nossa interação para o final? Sem nenhum problema? Ok, então podemos guardar as perguntas, guardar as dúvidas, as observações para depois da fala da nossa querida Leda Santana de Oliveira Noleto, que vai agora ter o seu momento de exposição. A Leda, ela é membro do Grupo de Pesquisa e Envelhecimento Humano, Progero, UFT, subcoordenadora do Grupo Temático A Pessoa Idosa e o Envelhecimento Humano do Núcleo de Estudos em Direitos Humanos, da Unitins, e também conselheira, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Palmas. Leda Santana Noleto, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Osnilson. Todos me ouvem bem? Todos? Ok. Muito obrigada, professor Osnilson. É com grande satisfação, uma gratidão imensa estar aqui nesse espaço, né? É necessário falar sobre essa temática. Mas eu quero aqui, antes de mais nada, cumprimentar todos e a todas, né? Cumprimentar o nosso magnífico reitor aí, né? O Juliano Mazeto. Você, Osnilson,
e todos os professores que aqui estão nessa sala, os acadêmicos que estão, os nossos telespectadores mais, vamos dizer assim, importantes dessa noite para ouvir falar sobre a questão do envelhecimento. Falar de universidade nesse contexto é necessário. Hoje, a doutora Neila e o doutor Neto se encontram em Brasília, né, para receberem uma homenagem lá no Senado dos 15 anos de existência da UMA no estado do Tocantins. Tá? Essa homenagem importante, ela é o reflexo da construção de um trabalho compromissado, visando a qualidade de vida dos nossos idosos, dos nossos velhos do estado do Tocantins. Né? E hoje, como dia 1º de outubro, né, um dia alusivo a essa comemoração, onde a gente precisa fazer uma reflexão. Quando a gente fala comemorar, não significa apenas falarmos de direitos constituídos, que está lá da parte da Constituição, do nosso Estatuto, da Política Nacional do Idoso que está aí, né, constituída, mas, acima de tudo, comemorar esse avanço, mas que a gente precisa ainda debater e discutir muito sobre as questões desse envelhecimento no nosso país. Deixa eu pegar bem aqui, só um segundinho para eu fazer a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo socializar os slides. Eu fiz aqui uma pequena... A apresentação está liberada, já está aparecendo para nós. Mas slides já está aparecendo? Não Agora é aparece. Sim, já aparece para a gente. Primeiro slide do Charlie Chaplin, né? Não. Só um segundinho, que essa aqui. Compartilhar. Ok. Perfeito. Bom, hoje nós fomos convidados aí pelo Nilson, né, pela universidade conceituada, ao qual eu me formei em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, na Universidade Católica Dom Bosco, né, e falamos um pouquinho sobre as situações desenvolvidas pela Universidade da Maturidade no estado do Tocantins, né, dizer que esse trabalho que é realizado um projeto que significa uma grande alternativa para as pessoas adultas e envelhecidas, que a sociedade brasileira exclui tanto ainda, na sua última fase, vamos dizer assim, da vida, aonde essas pessoas detêm conhecimento, como o professor, como o nosso reitor muito bem disse, né, acumula sabedoria, e nem sempre isso é valorizado no contexto geral da sociedade. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para mudar o slide, porque... Aproveitando, professora Leda, o seu microfone ele está dando um pouco de ruído na medida que a senhora mexe o pescoço. Tá? Se puder, e agora? de alguma forma, evitar mexer para não... Pronto. Ok, perfeito, agora sim. Justamente, Okay. Acho que a roupa acabava provocando esse chiadinho. Ok. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo passar aqui pelo... Consegue mudar aí a imagem? Sim, já está aparecendo a segunda tela para a gente. A história. Okay. A história da Universidade da Maturidade. Né? Essa é a universidade, criação através de um programa de extensão da UFT, e ela é uma proposta pedagógica voltada à melhoria da qualidade de vida das pessoas adultas e do ser velho. Ela visa o quê? A integração, né, das pessoas, desses alunos que estão ingressando e integrando a quem? Esses alunos da graduação, do mestrado, do doutorado que compõem a universidade. Porque, através dessas ações de extensão, né, a gente identifica o papel importante da universidade nessa responsabilidade a esse segmento. Então, trazendo com que esse espaço da universidade seja essa extensão, trabalhando pesquisa, trabalhando o ensino, né, e a extensão, tanto na comunidade acadêmica da Universidade da UFT, mas também na comunidade externa. Isso é fundamental, porque o espaço de conhecimento não é só na universidade, a gente tem que ampliar isso, né, para toda a sociedade.
Eu vou tentar ver por aqui, que o meu slide está muito ruim, a minha posição aqui. Deixa eu só fechar aqui. Então, o objetivo dessa Universidade da Maturidade é conhecer esse processo do envelhecimento do ser humano. Mas de que forma? Promovendo que o sujeito que envelhece, né, traga transformações e provoque essas mudanças sociais na vida dele. Não só para a vida dele, mas também para todo o contexto ao qual ele convive, família, comunidade, né? Isso é fundamental. E essa conquista de uma velhice mais ativa, né, mais digna, ela vem embasada aonde? Lá no Estatuto do Idoso. O colegiado da Pedagogia da Universidade da UFT, ela aprova, então, a elaboração desse programa da Universidade da Maturidade. E aí nasce, a partir de 26 de fevereiro de 2016, esse ano nós fazemos 15 anos, né, da universidade, e essa aula magna, que apresentou o primeiro dia da criação da universidade, foi no auditório do SESC, ao qual, naquele momento, tinham mais ou menos 350 inscritos, apenas para 50 vagas ofertadas naquele momento. Então, percebe-se que, no estado do Tocantins, existia uma carência muito grande de programas, projetos, que pudessem integrar esses idosos a essas atividades, que eles tivessem oportunidade de espaço de convivência, socialização, né? E, acima de tudo, aprender ao longo da vida, porque a vida é feita de um eterno aprendizado. Nós envelhecemos, mas não vamos deixar de buscar conhecer novas possibilidades, termos projetos de vida. A condição humana faz com que o indivíduo busque sempre, mesmo nessa última fase, instituída como a última fase da vida, né, trazer perspectivas para que ele não fique no ócio, para que ele não se isole e para que ele se sinta pertencente. Não é pelo fato de estar aposentado, não é pelo fato de avançar com a sua idade e que você vai estar fora do contexto do convívio da família, da sociedade, do modo geral. Porém, a gente sabe muito bem que esse mundo capitalista, ele segrega, né, a velhice, ele enaltece a juventude, né, ele traz valores do consumismo ao qual o idoso ele não está mais na perspectiva apenas de buscar, né, ter, mas sim de ser, de pertencer. A UMA ela tem uma carga horária para esses acadêmicos que entram na Universidade de Maturidade de 320 horas. Então, esse curso tem uma duração de 18 meses para esses seres velhos, para esses idosos que ingressam, né? E ele é dividido em 3 módulos. E, no final, o participante que ingressa na Universidade de Maturidade, a partir dos 45 anos, ele recebe o título de educador político social do envelhecimento. Então, percebe que esse momento dessa formação deste ser idoso na universidade não significa uma qualificação para o mercado de trabalho necessariamente. Pode existir, sim, na vontade dele, né, voltar a ocupar esse espaço, né, desde que ele se sinta seguro, que ele tenha absorva esses novos conhecimentos para que ele consiga ir para esse mercado de trabalho e, mais do que isso, que esse mercado de trabalho sabe valorizar essa condição desse indivíduo, né, numa formação com uma idade mais avançada. Além de ser esse espaço de formação ao longo da vida, de buscar também novos projetos, também é um espaço de convivência social, né? Aqui na UMA existe todo um trabalho onde os projetos que estão relacionados com a Progero e com a GEAP, a gente trabalha de um contexto onde os mestrandos, os doutorandos e os graduandos proporcionem ações dessa interatividade com esses idosos, né? Fazendo esse espaço um espaço de novos conhecimentos, né? Voltado para esse envelhecimento mais sadio, mais digno, que bem o nosso reitor trouxe na sua fala. Isso, sobretudo, é fazer com que haja uma formação de uma consciência
onde a importância da participação desse ser velho, né, na sociedade seja vista e entendida como um sujeito de direito, né, porque ele não deixou de existir e ter as suas responsabilidades, né? Porém, pode diminuir alguns aspectos, porém, ele tem o desejo de voltar para uma vida pública, ou ele voltar para os bancos escolares, ou ele tem o desejo de um projeto onde ele possa desenvolver as suas habilidades que ao longo da sua vida, que trouxe sua experiência, né, ele possa ensinar esse conhecimento a outras pessoas, mas também receber esses conhecimentos no momento que tiver essa correlação. Essa política do atendimento da vida adulta e do envelhecimento humano dentro da Universidade da Maturidade tem como missão desenvolver essa abordagem holística, né? Ela tem como prioridade a educação, a saúde, o esporte, o lazer, que é necessário, a questão da arte, né, e a valorização da cultura, porque cada um de nós, né, dispomos de uma identidade cultural, né, de valores, e que não deixa e não se perde, né, com esse envelhecimento. Pelo contrário, ela precisa ser preservada até para que seja respeitada pela criança, pelo adulto, pelo jovem, né, ao qual essa intergeracionalidade que está posta aí, ela se estabeleça de forma integrada, e esse ser velho, né, se sinta também parte dessa história, porque ele, pelo fato de estar sendo excluído do processo, ele acaba não ocupando esse espaço de fato, pela exclusão, às vezes, da própria família, como da sociedade, da comunidade onde ele vive. Então, é necessário que haja o quê? Essa abordagem para que ele compreenda o seu contexto, né? E ele traga a sua... Deixa eu só fechar aqui. Na sua formação, o desenvolvimento social, mas buscando aí em cada aluno o quê? Melhorar a qualidade de vida dele e, acima de tudo, resgatar a cidadania que muitas vezes se perde, né, quando chega essa idade. Hoje, a Universidade da Maturidade, ela está em diversos territórios no nosso estado, mas também em outros estados, né? Nós temos aí presente em Tocantinópolis, um polo da universidade, em Miracema e região, em Gurupi, Brejinho do Nazaré, Arraias, também em Campina Grande, na Paraíba, na Universidade Federal do Pará, do Amapá, de Brasília e de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que semana passada a doutora Neila e o doutor Neto estiveram presentes, assinando um acordo de cooperação em Campo Grande para a abertura da UNAT, né? Então, isso é uma extensão desse trabalho realizado dentro da Universidade da Maturidade. E, atualmente, nós possuímos 4 polos aqui no nosso estado, que é aqui em Palmas, Araguaína, Dianópolis e Porto Nacional. Então, esses 4 polos, existem atividades sistemáticas, né, acontecendo mesmo em tempo de pandemia. Antes, as nossas atividades eram nesses espaços que são as sedes desses municípios, porém, com a pandemia, a questão do isolamento, a questão do distanciamento, né, por conta do contingenciamento da pandemia, né, do Covid-19, nós nos deparamos com a condição desse velho não estar presente, envolvido nas ações que já estava projetada ao longo do ano de 2020, onde iniciou a questão da pandemia. E aí pensar propostas de projetos ousadas, e como a doutora Neila e o doutor Neto são, eu digo sempre, audaciosos, né? Romper o barreiro de dificuldades, fazendo com que houvesse a participação e a inclusão desses velhos dentro de projetos de inclusão digital, onde nós estabelecemos aulas, né, pelo Meet, realizamos oficinas, criamos grupos, né, de apoio a esses velhos que estavam isolados, principalmente aqueles que vivem sozinhos, que não têm um vínculo mais familiares.
E isso foi extremamente importante porque a graduação, o mestrado e o doutorado, todos se envolveram, né, nessa ação. Porque o projeto, ele, no momento que momento nas nossas vidas imaginaríamos viver essa condição que estamos ainda atualmente, estamos voltando de forma muito gradativa, mas nunca foi imaginado, né, que no nosso país, no mundo, houvesse uma situação ao qual nós pudéssemos ficarmos isolados. E esses velhos que tiveram a UMA como espaço de convivência, de integração, né? O espaço onde eles se sentem pertencentes, onde eles desenvolvem a sua cidadania, né? Onde eles discutem as questões dos seus direitos constituídos na política nacional do idoso, se veem dentro das suas casas, sem poder sair, às vezes para ir ao mercado, fazer uma compra de produtos básicos para o seu cotidiano, precisando de auxílio, de apoio, né, de vizinhos, e aí a UMA, observando essas expressões que vão se apresentando nesse momento da pandemia, né, traça novas estratégias de ações para que a gente não rompesse esse vínculo ao qual, ao longo de 15 anos, a gente vem aí traçando de forma árdua, porque o reconhecimento de ações de extensão voltada para esse segmento ainda não é visto com tanta seriedade, não é visto como uma ciência que faça com que haja uma transformação na vida desses idosos, né, através de estudos dos pesquisadores que estão ali, né, tentando resolver ou buscar soluções para essas expressões, para essas demandas que estão postas aí no mundo. Então, esses polos foram extremamente importantes porque continuaram com as suas ações, com estratégias que não tivesse, mesmo com o isolamento e o distanciamento, não tivesse o rompimento, né, dessa relação de integração e interatividade com a universidade. Então, buscamos aí esses meios para alcançarmos os nossos objetivos dentro da universidade. Foi um desafio e ainda está sendo um desafio, porque nesse contexto, nós também encontramos alguns idosos que não têm condições socioeconômicas, porque a Universidade da Maturidade, ela abre a sua porta para o idoso, independente da sua classe social, né, a partir dos 45 anos, independente dele ser letrado ou não, né, se ele sabe ler, se ele sabe escrever, a UMA não faz essa distinção. Então, vocês imaginam, nós temos dentro da universidade 2 perfis, né, de ser idoso. Nós temos aqueles que são os aposentados, os pensionistas, que têm uma condição socioeconômica um pouquinho mais confortável, né, porque tem um provimento certo. Então, nós temos aqueles que são o quê? Que são dependentes do benefício da prestação continuada, que é um benefício da política de assistência social que garante a essa pessoa, pessoa ser velho, a partir dos 65 anos, o quê? O direito a um salário mínimo desde que a renda per capita familiar não ultrapasse 1/4 de salário. E um salário mínimo, nós sabemos que hoje, para sobreviver, ele tem que ser, assim, muito bem planejado, com estratégias para que você passe o mês com o mínimo do mínimo. Agora, você imagina o nosso idoso, né, brasileiro, trabalhador, que recebe, graças a Deus, eu digo pela assistência, esse benefício, mas que a gente sabe que muitas vezes é insuficiente. Então, nesse contexto, a gente traz aí essas propostas, não só de novos projetos dentro da universidade, mas também de parcerias, né? Contamos, inclusive, com a nossa Universidade Católica, aí, com uma ação que foi extremamente bacana, que eu vou estar falando logo mais para vocês. Outro aspecto importante dentro da Universidade da Maturidade é realizar projetos com tecnologia social. O que significa essa tecnologia social nos projetos que a UMA traça junto com os cursos de graduação, com os cursos de mestrados e doutorado? Primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é essa tecnologia social. Tá? Ela traz como um conceito uma proposta
inovadora de desenvolvimento, considerando a participação coletiva, né, num processo de organização, desenvolvimento e implementação. Então, a universidade, ela tem esse reconhecimento a partir de uma premiação que foi atribuída à universidade em 2013, onde ela recebeu pela segunda vez essa premiação pelo Banco do Brasil como tecnologia social, pela Fundação do Banco do Brasil. Essa Fundação do Banco do Brasil, ela realiza a cada 2 anos, né, esse prêmio, que tem esse objetivo de certificar, né, e difundir as tecnologias sociais já aplicadas e ainda em atividades em âmbitos regionais e nacional. E ela constitui em efetivas soluções de questões relativas que envolvem a questão do meio ambiente, da educação, de geração de emprego e renda, né, saúde. Então, todas essas áreas, o Banco do Brasil, através da Fundação, ela criou, né, esse prêmio, aonde esse Banco de Tecnologia Social, ele é observado, é acompanhado por uma equipe e convidadas aquelas instituições a qual, ao longo, né, de uma determinada trajetória, traz visibilidade dessas ações, transparência, que isso é muito importante, né, porque isso requer a captação de recurso, requer prestação de serviços, e isso faz com que as instituições tenham a seriedade para desenvolver todas as suas propostas diante do grupo acadêmico que ela constitui na universidade, do modo geral. A partir dessas premiações, e aí também com a questão da pandemia, foram surgindo a necessidade de ampliar projetos dentro da universidade. E um deles foi a criação do Centro Intergeracional Sara Gomes. Esse centro, ele, no dia 1º de outubro, lá no campo aqui de Palmas, da UFT, ele foi, né, constituído, né, a partir da sua pedra fundamental, onde foi instalado numa parte do campus da UFT, onde vai ser a construção desse centro, e vai constituir aí uma estrutura de 8 salas, para atender várias ações já projetadas para esse centro intergeracional, que vai conter uma equipe de multiprofissionais que vai oferecer aulas práticas e técnicas com esse conceito intergeracional, que é importantíssimo. Nós não podemos segregar os nossos ser velhos. Nós precisamos integrá-los com todas as faixas etárias, com todas as gerações que aí está, né? Com os jovens, com vocês que estão aqui, né, assistindo essa semana, essa programação da Semana do Idoso aqui na Universidade Católica. Fazer com que haja esse espaço para que esse idoso ele tenha esse acesso, não só ir à escola, mas a escola ir também para esse centro, né? Desenvolver atividades que esteja integrada com crianças, com esses adolescentes, com os jovens e até mesmo com os adultos. A família faz parte disso, ela não pode simplesmente pensar que as instituições que estão aí é apenas um depósito para se deixar esse velho e que essa família não se envolva, que a sociedade não se envolva. Então, nós precisamos provocar, a partir da família, a sociedade, do modo geral, né, nessas ações promovidas dentro da Universidade da Maturidade. Tá? Então, esse centro ele vai estar voltado para o público-alvo, que são servidores lá da universidade, para os alunos da UFT, tanto de graduação, mestrado, doutorado, mas principalmente dos alunos que são os alunos da UMA, que são os velhos que se cadastram para participar dessa universidade, e as crianças de baixa renda que estejam matriculadas em escolas públicas, municipais e estaduais. Então, esse vai ser o público que vai atender, né, vai ser atendido dentro do Centro Geracional Sara Gomes, com toda essa equipe de multiprofissionais que são
os mestrandos, doutorandos e graduandos. Eu faço sempre muita questão de reforçar isso, porque a universidade, né, como uma proposta de extensão, ela é um laboratório, é um laboratório de pesquisa, junto a esse segmento. Então, não podemos, né, dispensar essa riqueza que está dentro da universidade, aonde existem essas formações que precisa trazer para devolver para a sociedade, na realidade, né, esses problemas postos que estão aí e discutir com ela, fazer os caminhos possíveis e apresentar essas propostas também. Não é simplesmente ir lá buscar a sua graduação, a sua titulação, não. É deixar o seu legado, fazer a diferença para que haja realmente mudança e qualidade de vida dessas pessoas que precisam, né, de profissionais qualificados, que precisa provocar a sociedade, né, para enxergar esse ser velho como um cidadão protagonista, como dono da sua história. Outro projeto extremamente importante, e eu destaco aqui com muita relevância, é o projeto LABEF. Ele é um laboratório de exercício físico e de envelhecimento humano da nossa Universidade da Maturidade. O LABEF hoje funciona dentro da Universidade da Maturidade, lá no campus, tá? Totalmente estruturado, com equipamentos, né, para exercícios de fortalecimento de musculação, alongamentos, aeróbico, muito bem estruturados, com a coordenação do professor Neto, né, junto com a equipe de graduandos e mestrandos de formação de medicina, de educação física, da pedagogia e de outras áreas dentro da universidade que ocupam esse espaço para desenvolver projetos dentro desse laboratório. É fundamental e essencial, porque, como o nosso reitor disse, nós não podemos parar no tempo, né? Acharmos que nós, enquanto estamos velhos, eu digo isso nós, porque eu estou com 57 anos, já me considero um ser velho, né? Estou com orgulho dos meus cabelos brancos começando a aparecer e contando o tempo para ele realmente aparecer, para eu mostrar a minha identidade, porque o problema do nosso povo brasileiro, né, pelo menos aqui no nosso país, é não reconhecer a sua condição de ser velho, renegar isso, trazer toda essa tecnologia da medicina, do cosmético, para tentar manter uma juventude que não existe mais. Mascarar algo que não existe mais, né? O seu corpo ele vai sentir limitações, você não tem a mesma energia de quando você tinha seus 20 anos, seus 30 anos, mas você pode fazer a diferença para ter uma qualidade de vida nesse envelhecimento, desenvolvendo e praticando atividades, né? Isso tem que ser apto a algo que eu digo assim, do cotidiano de cada ser. Isso a gente só consegue perceber na juventude, porque querem ir para a academia, né? Ficar com o corpo todo muscular, todo musculoso, mostrando um perfil de beleza que o sistema capitalista imputa para que a sociedade assuma, né? E a gente tem que ser, cada um tem que ser aquele ser que você lhe pertence, que é de você, né? É óbvio que existem determinadas, eu falo assim, sempre perfis que a gente traz como referência, mas tem que ser algo que traga valores, né? Valores que agregam o quê? Crescimento, que acrescenta no indivíduo a condição dele perceber a sua identidade, não esconder ela através, né, de procedimentos estéticos e outras coisas mais. Então, o professor Luiz Sinésio Neto, né, dentro do LABEF, desenvolve essas ações com o objetivo, né, de avaliar o efeito e o treinamento resistido na saúde e na qualidade da vida do ser velho, né? Ele conta com essa equipe de multiprofissionais, que são multidisciplinares,
que envolve a pesquisa, né, como formação gerontológica, isso é importante, porque a formação, eu sou assistente social, minha especialização, busquei a gerontologia para ampliar as formas e os procedimentos de como eu preciso lidar com a questão do envelhecimento humano. É a mesma coisa com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente precisa entender esse perfil. A forma de tratamento de um segmento para o outro é totalmente diferente. Eu preciso saber conceitos, características, dimensões, né? Para conseguir desempenhar aquilo que é a minha atribuição enquanto profissão, né? Aí eu me coloco como assistente social para trazer resultados que vá trazer impactos na vida dessas pessoas, que dê realmente, que traga mudança na qualidade de vida delas. Estamos terminando. Então, para participar do LABEF, o que precisa? Precisa apenas estar matriculado na Universidade da Maturidade. Então, toda pessoa que tem, a partir de 45 anos, pode ir lá se inscrever. Se existir vagas, né, ociosas, ela é ocupada imediatamente. Antes, a universidade abria o edital, né, disponibilizava o número de vagas, mas o que acontecia? Os seres velhos que conseguiram ingressar na maturidade, não querem sair mais. Não querem. Só saem da universidade se eles mudam de cidade, ou se eles conseguem fazer mudanças que impossibilitem ele de participar dessas atividades que acontecem semanalmente dentro da universidade. Tanto que, para isso, foi criado um curso de pós-graduação na Universidade de Maturidade, para que esses velhos, né, que se formaram nos 18 meses, permanecessem em uma pós para aprimorar, né, essa educação, esse conhecimento ao longo da vida e contribuir, auxiliar a universidade para aqueles idosos que estão entrando, porque as histórias de vida, as suas experiências ali vivenciadas, quando serve de depoimento, é uma pílula, que eu digo, sabe, de incentivo para aquelas pessoas que não acreditam mais em possibilidades de ter projetos, de um espaço que dê essa dimensão para eles. Dentro do LABEF, né, dessas ações que são realizadas, ela tem projetos voltados para pesquisa, extensão e principalmente iniciação científica nas áreas de análise antropométricas, funcionais, força muscular, bioquímicas e moleculares em idosos pacientes neuromusculares. Aí nós temos também as variáveis da hemodinâmica dos idosos, as variáveis da composição corporal, as variáveis da força muscular, das variáveis da cognição e qualidade dos pacientes crônicos renais e de Alzheimer. Então, dentro desse projeto do LABEF, tem 7 eixos de possíveis pesquisas de extensão e iniciação científicas que são desenvolvidas dentro dessas linhas a qual eu apresento para vocês. Então, é um laboratório, além das ações de proposta da universidade para promover aos velhos educação ao longo da vida, é um espaço também para cuidar, né, da saúde, para cuidar desses aspectos que muitas vezes o idoso só procura esse espaço porque foi indicação de um médico. Você pode perceber, a primeira instituição, né, que abriu suas portas para receber o ser velho foi o Serviço Social do Comércio, o SESC, com atividades que eram desenvolvidas com hidroginástica e atividades físicas de aeróbica, musculação e alongamento. E vendo aquele grupo ao qual se reunia apenas para aquela ação, e eles ficavam sempre num cantinho isolado, né?
o SESC, com a sua equipe, se desperta e fala assim, vamos construir um projeto para desenvolver um trabalho social com o idoso, integrá-los às demais atividades que aqui nesse espaço são ofertados. Outro projeto ao qual o Dr. Luiz Sinésio Neto está diretamente relacionado é com a Associação Brasileira de Alzheimer Regional do Estado do Tocantins, né? A seccional, ela funciona aqui em Palmas, o Dr. Neto é o presidente, e qual é essa missão, né, dessa associação, a ABRAS, que trabalha com as questões de orientação com a família, trabalha com reuniões de grupos por meio de apoio e estudando temas para auxiliar o poder público nessas ações relativas às demências, porque nós temos, principalmente no nosso estado, ainda, né, as redes socioassistenciais muito fragilizadas para esse tipo de atendimento, então precisa ser fortalecido. Para ser fortalecido, o poder público precisa compreender essa temática, né, e abrir, né, para o debate, para o diálogo, e buscar recursos, buscar estruturas e criar espaços para que haja realmente, né, ações de atendimento direcionado para esse público específico. Temos o grupo de pesquisa Progero do Envelhecimento Humano, que também é realizado dentro da universidade, com reuniões quinzenais, e essas pesquisas, elas vêm com o objetivo aí de contribuir para esse conhecimento do envelhecimento no Estado, mas também inserido no contexto da Amazônia Legal. Isso é muito importante. Nós temos aqui no nosso Estado, nossa região, né, quilombolas, indígenas, né? Temos vários segmentos que precisam ter um olhar para o envelhecimento desses grupos. Eles também existem, precisa ser pesquisado as formas de como buscar meios de ações que possam trazer resultados de qualidade de vida para essas comunidades, tá? E, acima de tudo, precisa estimular a participação para a formação desses recursos humanos, que é o quê? Através deles, a gente consegue divulgar, né, esse conhecimento da velhice através, né, das publicações que são realizadas, dos artigos, né, das teses, das dissertações, tá, que são resultados desse trabalho. O outro projeto de pesquisa é do Grupo de Educação Intergeracional de Altas Habilidades, coordenado pela doutora Neila, né? Ele tem dois eixos temáticos, né? Duas linhas de pesquisa. A primeira delas é Educação ao Longo da Vida, que é uma proposta de extensão. Ela traz como objetivo reforçar e ampliar a participação da sociedade, né, na ação educadora, desenvolvendo iniciativas que favoreçam a participação de diferentes setores sociais na melhoria da educação ao longo da vida, trabalhar a comunicação na educação ao longo da vida, porque é uma linguagem que precisa ser compreendida, é uma linguagem técnica, uma linguagem científica, mas nós precisamos trazer e entender essa linguagem posta por esse segmento, trazer esse diálogo na universidade ao longo da vida, como esse espaço que está estendido aqui pela Universidade Católica, e trabalhar a autoexpressão, que vai facilitar a comunicação em todas as idades e compreender e aceitar a questão do envelhecimento humano, principalmente dos jovens. E a outra linha temática é a educação gerontológica, né, que é o projeto onde transforma esses pesquisadores em educadores políticos e social do envelhecimento humano. Então, vai desenvolver ações que vai aprimorar esse atendimento pedagógico, vai estabelecer assessoria desses pesquisadores para trabalhar com essa pessoa velha, né? A gente precisa dominar instrumentos básicos da cultura letrada, a gente precisa permitir, melhorar e compreender a atuação do mundo que se vive, porque o mundo está, né, com uma mudança onde o envelhecimento está ficando mais expressivo, né? Dominar o mecanismo de recursos que aí estão existentes, da representação escrita, principalmente, para compreender essas funções postas do envelhecimento humano, e a expressão oral, né, a sua eficácia aí nas diferentes situações.
E aí, finalizando aí a minha fala da noite, a universidade, nesse desafio, criou o projeto Humanizando em Tempos de Coronavírus, aonde trabalhou esses 7 eixos, desde a educação em saúde, com a formação de qualidade dentro do LABEF, mas de que forma? Dr. Neto e uma equipe ia para o laboratório e filmava atividades e jogava no grupo de WhatsApp da UMA para que os velhos pudessem assistir, né, e realizar essas atividades em casa. E nós solicitávamos a eles o feedback, através da gravação de um vídeo dele fazendo aquela atividade, perguntando para ele como que tinha sido o resultado, como ele estava se sentindo. Trabalhamos a questão do neto postiço, e aquela questão do posso te ajudar, porque era um momento onde esse idoso que estava lá isolado, principalmente aquele que não tinha mais vínculo familiar, precisava do vizinho. Então, esse neto era toda aquela pessoa que se dispusesse espontaneamente a ajudar a essa pessoa ali próximo da sua residência, ou mesmo nós, que fazemos parte do mestrado, doutorado, adotamos um número de idosos para fazermos esses atendimentos, para ligarmos de vez em quando, para saber como é que você está precisando de alguma coisa, para conversar a amenidade, para tirar o foco da mídia, né, das informações que vinham de forma muito pesadas, tantas mortes num determinado estado, isso deixava muito angustiado, e aí o velho já associava que aquilo era direcionado a eles, né? Trabalhamos atividade física, como eu já coloquei, culinária afetiva, provocávamos para que eles fizessem receitas e nós promovíamos café da manhã virtual, né? Abríamos as câmeras, fazia os seus bolos e aí a gente viajava junto com eles através do Meet, né? Sentindo aquele cheirinho do bolo, lá do tempo da vovó, mas ele lá na casa dele, a gente no nosso espaço. Foi uma experiência fantástica. A arte, a cultura, também foram feitos vídeos deles cantando, deles fazendo encenação, o cuidado com o acolhimento psicológico, onde uma equipe de psicólogos fazia o atendimento para alguns idosos que estavam entrando em estágio de alta depressão, né? E o apoio social, com auxílio e informação social. Esse auxílio era as parcerias que nós buscávamos, desde o auxílio alimentação, desde uma informação referente ao local onde eles teriam que tomar a vacina, quem deveria estar indo, que momento, quem não podia ir, nós íamos até a casa daquele idoso com todo o cuidado, com toda, né, a proteção necessária para que a gente pudesse garantir, né, esse acesso aos serviços que ele precisava no momento. E aí, a nossa Universidade Católica, com um projeto brilhante, lindo, né, que é o projeto Fazendo Direitinho. Eu achei fantástico o título desse projeto, né, onde nós temos aí o professor Antônio César, na época, eu acredito que ele continua aí na universidade, desenvolvendo à frente desse projeto, e ele arrecadou aí 105 cestas básicas, né, e entregou para a universidade. E essa arrecadação foi aí conjunta com esses alunos, através da família, amigos, vizinhos. Então, foi uma grande ação, porque quero aqui até desabafar vocês. Nós tivemos muito, eu, enquanto assistente social, tive muita dificuldade, porque esses idosos ao qual recebe o benefício da prestação continuada estavam passando muitas necessidades, porque eles tinham complemento da sua renda vendendo artesanato, vendendo picolé, salgadinho, e aí, com esse contingenciamento, com esse isolamento, eles não puderam mais sair de casa para garantir essa, né, renda familiar. Então, isso foi assim, algo muito assustador para esses idosos. E aí a gente tem essa turminha, que é da primeira turma aqui, se formou na universidade. Quando a formatura acontece, é no rigor, dentro, né, de toda a cerimônia, o ritual de uma graduação, né, de um mestrado, de um doutorado, com a beca, com toda a cerimônia necessária, porque isso valoriza essas pessoas que estão ali, né, se conhecendo nesse
ciclo da vida. E a doutora Neila, como sempre dizia para nós, né, que o velho que entra na universidade da maturidade, ele não senta como telespectador para assistir o espetáculo da vida. Ele sai dali, ele sai da plateia e sobe no palco, né, para a sua própria vida. Então, o palco é a vida dele. Então, ele muda esse espaço, esse lugar, para ser protagonista, né, dessa sua vida. E eu agradeço muito essa oportunidade por falar desse trabalho, desse envolvimento, dessa política que ainda precisa trilhar muitos caminhos para que ela tenha efetividade e eficácia nas suas execuções, porque as legislações estão aí, as políticas estão aí, mas está difícil dela acontecer, viu, professor? Osnilson, viu, reitor? Então, a gente precisa realmente trazer essa discussão, envolvermos esses alunos que estão aí sentadinhos nas cadeiras, buscando o arcabouço teórico, mas não adianta se você não for para a prática buscar, pesquisar, né, se inteirar do que está ali de fato para que você mude e faça diferença na vida dessas pessoas. Muito, muito obrigada pela oportunidade aí. Nós que agradecemos pela fala. Nós acabamos de ouvir a professora Leda Noleto, que fez uma exposição dos trabalhos realizados pela Universidade da Maturidade, lá da UFT. Nosso muito obrigado, professora. Bom, nós vamos agora entrar numa nova fase da nossa noite, que é o momento da interatividade. Então, quem gostaria então de manifestar a sua pergunta, a sua observação, o seu elogio para os nossos palestrantes pode ser feito tanto pelo chat, tá, quanto também pelo microfone. O certificado ele é disponível depois lá no site da universidade, ele vai ser processado depois por um setor, depois de um tempo ele fica disponibilizado lá pelo site, tá? Bom, eu como mediador, vamos dizer assim, eu tenho o privilégio também de fazer a primeira pergunta, tá? É o que me cabe como mediador, é um privilégio isso. Buscando uma leitura antiga de um sociólogo alemão que morou muito tempo na Inglaterra, chamado Norbert Elias, tá? Que não está mais entre nós, ele escreveu um pequeno livrinho chamado A Solidão dos Moribundos. É um texto que ele discute a questão da morte da sociedade moderna e principalmente a questão do envelhecimento. Como que a sociedade moderna trata os idosos. Na posição que ele assume no texto, ele acaba revelando também que a visão dele é uma visão negativa em relação ao tipo de tratamento que a juventude, que a sociedade capitalista, que a economia, que a juventude que está nessa idade produtiva acaba relegando aos idosos. Um tratamento de rejeição, de afastamento. E eu queria saber se vocês também conseguem perceber isso ou se a visão hoje já é diferente. Posso responder, é uma pergunta para os dois. Na verdade, é uma pergunta para os dois palestrantes. Por favor. Vou então aqui iniciar esse diálogo. Existe isso muito forte, e tanto que uma das discussões dentro da universidade é que a educação a educação formal, a educação formal que eu digo na formação de base, que é do ensino fundamental, ensino médio, desde na sua matriz curricular, né, a temática sobre a questão do envelhecimento. Nós estamos desenvolvendo alguns projetos dentro de algumas escolas, tanto na Universidade da Maturidade, da UFT, como também da Unitis, esses círculos, essas rodas de conversas, né? Porque algumas escolas que a gente percebe, né, que já estão abertas e já percebe que essa longevidade ela tem alcançado aí, né, uma idade centenária, e que esse número
de ser velho no nosso país, ele tem aumentado significativamente. E a estrutura familiar hoje, ela se modificou totalmente. Hoje, se você perguntar para um desses acadêmicos que estão aí, que seja solteiro ou que se casaram, pergunte quantos filhos eles vão querer constituir, né, para formar sua família. Alguns vão dizer um, outros nenhum. A minha mãe teve 7 filhos. Dos meus, eu não sei, talvez tenha tido talvez isso. No nosso retorno, talvez tenha, apesar de ele ser talvez mais jovem do que eu, né? Mas hoje as famílias elas têm um outro contexto. E o que eu percebo, Osnilson, que essas relações de valores e as relações de afeto elas estão se perdendo, porque a criança que ainda, né, está aí, né, nessa construção para a sua vida adulta, criança, o jovem, a criança, o jovem e o adulto, a gente percebe que eles não enxergam o velho. Eu quero dizer o que com isso? Que numa das atividades realizadas em uma das escolas, a gente perguntou assim, mostre uma fotografia pelo celular de vocês de uma pessoa velha na sua família. Ninguém mostrou. Aí eu falei, vocês têm avós? Ah, eu tenho, mas a minha avó não é velha. Né? Então, começamos a refletir sobre essa forma de como esse adulto, essa pessoa que está nesse processo de transição do envelhecimento, né, se apresenta para essas crianças, para aquelas pessoas com quem ela tem o convívio. Porque é a questão que nós colocamos bem claro aí. A estética, né, o que o sistema capitalista traz é aquilo que é perfeito, aquilo que é bonito. É feio a pessoa com a pele enrugada, do cabelo branco, né, das bochechas caindo. Não, eu preciso colocar aqui um fio de ouro, não sei, um botox, aumentar os lábios que está ficando, né? Então, essa condição vai distanciando a pessoa dela aceitar. E aí ela transmite isso. E a criança fala assim, não, minha mãe ela não vai ser velha. Minha mãe não vai ser, eu não vou deixar minha mãe. Eu falo assim, mas como que você vai conseguir fazer isso? Porque se não envelhecer, vai acontecer o quê? Nós vamos morrer. Significa também que envelhecer não é morrer. Basta estar vivo. Eu sempre digo isso. Outro dia, perdi uma grande amiga com 32 anos, né, de câncer. Lutou por 3 anos. Ela estava velha? Não estava. Ela morreu. A mãe dela está com 92 anos. Então, não significa que envelhecer é a morte. Você se aproxima, porque todos nós vamos passar para essa outra dimensão. Mas estabelecer nessa transição e nesse reconhecimento de forma leve, de uma forma aonde você falar de ser velho significa ser bruxa ou ser bruxo, porque é essa imagem que algumas crianças projetaram quando eu perguntei o que é ser velho. Ah, ser velho é feio. Não, eu estou dizendo crianças, não estou dizendo nem jovens. Então, essa reflexão precisa ser a reflexão, não, eu digo, esse debate ele precisa ser estendido dentro das escolas, desde a base, né, da educação, aonde essa condição humana, ela é inerente à minha vontade. Se eu quero viver, eu vou envelhecer. Então, por que não discutirmos sobre isso? E por que não trazermos isso na nossa matriz curricular desde a base? Perfeito. Muito obrigado. Mais interações, perguntas? Podemos fazer pelo microfone, também pelo chat, levantando uma mãozinha. Caso contrário, só abrir o microfone. Os acadêmicos sempre são muito tímidos, né, professor Vinícius e professor Sim, Juliano? nós temos aqui uma mãozinha levantada do Condip. Condip. Deve ser a Simone. Ok, é o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa. Idosa. Por favor. Nossa presidente, possivelmente seja ela. Olá. Então,
uma excelente noite, né, para todos e todas. Magnífico reitor, professor Dr. Juliano, já tivemos em outro momento com o programa Viver, que eu também sou técnica da sede, satisfação. Estamos aqui, né, prestigiando essa semana. Estivemos ontem, né, representando o conselho na mesa, foi muito bom. E prestigiando a professora Leda, que é conselheira também do CONDIP junto comigo, representando a UFT. Então, para parabenizar mais uma vez pela Semana do Idoso, né? Nós temos aí experiências maravilhosas, como foi colocada pela professora Leda. Hoje teve uma sessão solene no Senado, né, reconhecendo esse belíssimo trabalho de 15 anos, aniversário de 15 anos da Universidade da Maturidade, que muito nos honra. E hoje o Estatuto do Idoso está fazendo a sua maioridade, né, 18 anos. Então, é que fica essa reflexão também, né, tudo que já foi dito aqui em relação aos direitos, né, eu brinco que o Estatuto do Idoso, eu estou numa instituição católica, da qual eu sou oriunda, inclusive, que eu tenho muito orgulho, PUC Goiás e UCB, né? Mas, assim, eu digo que o Estatuto do Idoso para o Conselho, para o CONDIP, é a nossa Bíblia, né? Entre aspas, digamos assim, porque é para a defesa dos direitos, né? Que nós trabalhamos ali diariamente. Então, é mais para parabenizar o professor Nilson novamente pelo convite, né? E por essa semana importantíssima. Parabéns, professora Leda, todos, o magnífico reitor e todos os palestrantes. Muito obrigada. Sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. E em relação aos parabéns, nós temos aqui a Ana Paula Feliciano, ela escreve: ótimas falas, professora Leda, parabéns. Elisângela Silva Souza escreve: excelentes falas, então parabéns. Também a Maísa, ela não tem nenhuma pergunta, mas agradece pela super aula interessante. Ótimo, ótimo. A professora Raquel, então faço também um registro da presença da professora Raquel Bernardes de Lima, que está também conosco acompanhando este momento, tá? Temos mais uma mão levantada, que é do professor Fábio. Por favor, Fábio. Opa, obrigado, Nilson. Boa noite a todos e todas. De antemão, eu gostaria de agradecê-los, né, ao Diliano e à professora Leda pela excelente aula, né, pelas brilhantes falas. Eu acho que isso nos enriquece e muito. Na verdade, eu vou fazer duas provocações bem rápidas, né? A primeira, talvez, o professor Diliano, ele sabe que eu gosto de fazer essas coisas, né? Depois, da professora Leda, né? O professor Diliano, recentemente nós escrevemos um texto conjunto, né, justamente sobre a questão da velhice, né, e uma das obras clássicas, né, cujo título é A Velhice, da Simone de Beauvoir, né, que é uma tentativa de escrever a história da velhice, talvez a primeira, né, que nós conhecemos a nível de Ocidente, né. E lá pelas tantas a Beauvoir vai dizer que falar da velhice é obsceno, é uma obscenidade, né. Uma leitura bem marxista, né? Dizer que é obscenidade porque a velhice está ali enfim, entre o animado e o inanimado, entre a morte e vida, e os autores não querem enfrentar esse problema, né? E essa analogia que o professor Diliano traz, né, entre a universidade e a velhice, né, eu resumo como uma ideia do caduco, né? Hoje, em tempos que nós estamos vivendo, a universidade caducou, porque há outros modelos formativos que são mais rigorosos e científicos do que a própria universidade, né? Então, é uma comparação brilhante, e a minha provocação né, se a lógica da utilidade não tornou a universidade e a velhice inútil, no sentido de não há utilidade alguma para essas duas esferas, né? E para a professora Leda, é uma pergunta bem leiga mesmo, né? Hoje eu também visitei a Universidade da Maturidade, e que lindo ver aquelas cores, né? Uma coisa brilhante. Eu ganhei vida indo ali, né? Só para resumir.
E dizer assim, é uma questão terminológica, né? Nós escutamos os termos idosos e velhice, né? E quando eu cheguei lá, os velhos se auto-intitulam velhos, nós somos velhos. E aí é uma questão terminológica, né? Essa diferença. Por que hoje as pessoas usam velhos e não idosos? E agradeço de novo pela brilhante aula, né? Muito bem. Obrigado pela provocação, professor Fábio. Bom, eu vejo o seguinte: por que a universidade corre o risco de caducar? Talvez essa tenha sido o resumo da pergunta. Por muito tempo, e talvez ainda nós vivamos isso de uma maneira consciente ou inconsciente, porque nós somos filhos da modernidade, e nesse ponto eu sou bastante Habermasiano, no seguinte sentido, que Habermas dizia que a pós-modernidade é uma invenção de parisiense, e eu, nesse ponto, eu concordo com ele, que é o seguinte: por muito tempo a universidade foi o lugar onde o conhecimento era acessado. Gravem bem essa palavra. Então, lugar onde o conhecimento é acessado. O problema é que hoje o conhecimento é acessado de qualquer lugar, em qualquer lugar, sobre qualquer forma. Por exemplo, se nós quisermos, enquanto docentes, competir com o Google, nós já partimos perdendo. Então, aqui tem um primeiro ponto. E o segundo ponto é que, por muito tempo, e ainda nós continuamos fazendo isso, se associou àquela frase de Hume, quando David Hume diz o seguinte: knowledge is power, conhecimento é poder. Né? E, de fato, conhecimento, sim, exerce o poder. E por que a universidade tem talvez, entrado numa fase de senilidade crônica? E aí eu vou conforme. Por que eu tenho dito isso? Porque a universidade ela está caindo no mesmo erro do que o Cícero apontava. Talvez ela esteja caindo no mesmo erro que o Cícero apontava. Talvez ela esteja esquecendo de ser o espaço de cultivo e passando a ser o espaço de pessoas rabugentas. E eu digo isso como um acadêmico, né? Um espaço onde há muita coisa muito dogmatizada, porque, como diz o Thomas Kuhn, a universidade é o espaço do dogmatismo. Né? É o espaço. Se você quer encontrar um inquisidor, vá num programa de pós-graduação estrito sensu. Você vai encontrar ali toda a Santa Inquisição e todos os Torquemadas. E aí o que acontece? Então eu acho que talvez seja por isso que a universidade esteja trazendo para si esse ranço, né? Ao invés de ser um lugar de reverdecimento, de refrigério, de fiat lux. Eu estudei, parte do meu doutorado foi feito na Universidade da Califórnia, Berkeley, cujo lema da universidade é justamente isso: fiat lux, faça-se a luz. Né? Talvez esse seja o grande convite, de fato, passar da rabugice, ou das manias, ou do dogmatismo, para a sabedoria, para a clarividência, para o espaço de diálogo. Porque é aquela história, isso é uma coisa muito bonita que vem com a maturidade. Por que em muitos casos, as pessoas que são mais senis, elas são mais autênticas? Porque elas não têm que perguntar para as outras pessoas o que elas pensam. E se elas têm que perguntar, elas estão pouco importando. Então, esse é um ponto importante. E acho que a universidade ainda está muito preocupada em quem é que vai lê-la, quem é que vai falar com ela, como vão pensar, como vão interpretar o meu Lattes, né? O problema é que a vida não cabe no Lattes. Então, talvez esse seja o ponto. Passar da figura passar da figura do decrépito para a figura do sábio. Né? O decrépito é aquele que a única coisa que sobrou foi o resto. Por isso ele é decrépito. Ele é aqui o resultado elaborado e decantado dos seus vícios. O sábio é o resultado decantado e elaborado das suas virtudes. Os dois talvez tenham trilhado o mesmo caminho, mas um
foi subsumido pelos vícios. O outro foi depurado no candinho da virtude. Talvez essa seja a diferença entre uma universidade decrépita e uma universidade sábia. Realmente, essa reflexão, professor Juliano, ela requer realmente dos jovens, ou das pessoas que buscam a universidade e de quem está, né, promovendo essa ensino, aprendizagem, porque a gente ensina, eu sou professora, mas eu ensino, eu também aprendo com eles, muito, né? Não existe mais a universidade onde o professor, ele é o detentor de todo a verdade, né? Nós precisamos abrir o espaço para as vivências, para o conhecimento, né, popular. A gente precisa respeitar isso também. E, às vezes, as titulações na universidade, elas vêm para atender, eu sinto, às vezes, sabe, é um desabafo que eu faço aqui, às vezes para atender um mercado de consumo, um mercado de um sistema capitalista selvagem, onde direciona a vida não do professor, a vida do aluno, não por aquilo que ele tem vontade, tem desejo de ser um profissional, de entender sobre aquela área, de buscar resultados para garantir, né, melhorar a vida das pessoas, não só a dele, mas a vida das pessoas. Então, as pessoas hoje, eu observo isso muito na universidade, eu estou professora na universidade, já vai fazer 13 anos, e o que eu observo? Eu perguntei para a minha turma, no 8º período de serviço social, você está se formando, qual a sua perspectiva após formada? Ah, professora, eu quero fazer um concurso público. Eu falei, oh, que bacana, ok, mas que área? Qualquer área, professora, eu quero ser concursado. Então, eu parei assim e fiquei pensando e indaguei, né, com essa resposta dessa acadêmica, e falei, mas e a sua formação? Esses 4 anos numa universidade, o que significou para você, né? O que se representa estar, né, formado em uma área e o que isso representa para você na sociedade, o trabalho desse profissional. Então, o que eu percebo muitas vezes é essa condição de entrar, né, nesse espaço, que era um espaço, como o professor Juliano colocou muito bem, onde existe a necessidade de você fazer uma reflexão para que nós pudéssemos ampliar a nossa sabedoria e agregar a essa sabedoria para o coletivo, né? E aí a gente não vê isso, a gente vê as coisas muito individualizadas. Com relação ao termo velho, idoso, terceira idade, melhor idade, foram terminologias que foram sendo constituídas, né, por grupos dentro do próprio segmento da velhice, para romper ou para se distanciar dessa forma decrépita, como o professor Juliano colocou. Porque quando você fala velho, é a coisa que joga fora, não serve mais, não tem serventia. Mas eu não estou falando do velho objeto, eu estou falando tanto que muitas vezes eu sempre reforço, ser velho. Todos nós seremos um ser velho, sim, né? Então, as terminologias foram sendo criadas por categorias. Então, aqueles trabalhadores que se aposentaram, né, tinham uma condição socioeconômica um pouco mais confortável, porque a sua aposentadoria lhe proporcionava isso, né? Jamais se aceitaria ser chamado de velho. Era a terceira idade. Eu faço parte da terceira idade, eu faço parte da melhor idade. Mas também não aceitava ser chamado de idoso. O idoso e o velho são aceitos, são aqueles da periferia, aquele trabalhador que mora lá no interior. Esses sim, eles entendem o seu papel, eles entendem a sua condição, né? Mas parece-me que, às vezes, quanto mais conhecimento o ser humano adquire, mais hipócrita ele fica. Eu tenho esse sentimento, às vezes.
porque é de você renegar algo que está ali, é inerente à tua vontade. Né? Então, essa terminologia, a doutora Neila, ela defende com unhas e dentes. Nós somos todos seres velhos. É o envelhecimento humano, ser velhos. Todos nós que buscamos, né, a vida, e nós estamos alcançando o centenário, mas a gente precisa alcançar isso com qualidade de vida, né? Que aí é o que está difícil, o desafio, porque o trabalhador nem sempre tem essa oportunidade. Mas a gente pode buscar outros caminhos. E eu acho que aí a universidade ela tem que fazer o papel dela, né? Com as suas pesquisas, com seus acadêmicos graduandos, com suas pós-mestrados, doutorados, né? Trazer resultados para esse coletivo, para que a sociedade ela tenha, né? Resultados não apenas para um pequeno grupo, que tem a detenção do poder do dinheiro, vamos dizer assim. Então, é nessa perspectiva que a doutora Neila defende o ser velho. Nós somos ser velho, e não idosos, nem terceira idade, nem melhor idade. Muito bem, muito bem. Nós estamos caminhando para as considerações finais já do nosso evento. Nós temos ainda uma interação aqui pelo chat da professora Raquel. Ela chega a dizer, nunca ouvi dizer que alguém está idosando, mas está envelhecendo. Perfeito. E eu deixo como provocação para as considerações finais a seguinte pergunta. Como que é possível, quais são os caminhos, as estratégias, as ações para poder estreitar a relação da universidade com a pessoa idosa? Eu deixo essa provocação para os nossos dois palestrantes, na intenção também de provocá-los às considerações finais. Muito bem. Como estreitar relações? Bom, minha resposta vai ser muito simples, pode até parecer simplória, gente. Como é que a gente estreita relações? Conversando. Né? É fazendo com que o nosso agir comunica. Vamos refinar esse negócio, porque conversando parece muito chula. Nós estamos na universidade e a universidade gosta de jargões. Né? Então, vamos usar do nosso agir comunicativo, não em sentido estratégico, mas no sentido comunicativo. Isto é, vamos, de fato, construir pontes de reconhecimento, no qual os saberes tradicionais, as experiências, eles se assomem àquilo que é o saber estandartizado, o saber normalizado, o saber que é ensinado nas universidades. Só que o que acontece? O saber, para ser ensinado, tem que ser aprendido. E para ser aprendido, ele precisa de uma fonte. E essa fonte nasce do diálogo. Então, nós somos a geração daqueles que fazem curso de oratória, fazem curso de persuasão, fazem curso de como convencer as pessoas, mas nós não somos a geração que faz curso de como ouvir melhor, uma geração que faz curso de como de fato criar pontes, como de fato ser mais prudente. Nós não temos mais esses cursos. Esses cursos ficaram velhos. E aí o que acontece? A gente está perdendo as pontes. Nós somos a geração que mais publiciza a privacidade. Nós estamos o tempo todo publicando coisas sobre a nossa vida particular, mas nós estamos cada vez conversando menos. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a sermos pessoas de monólogos e não pessoas de diálogo. Então, o convite que talvez eu faço, e eu não estou... E aqui, se tem uma coisa que eu não gosto é fórmula, né? Então, o convite que eu faço é dialoguemos mais. Talvez a gente vai descobrir coisas importantes aí. Muito obrigado. Professor Juliano, faço as minhas palavras, suas palavras. Ouvir, dialogar, não tem como ser diferente. Não construímos pontes se não tiver o diálogo, se a gente não compreender o outro. Né? Eu acho que uma provocação para uma consciência política, né, do entendimento de direitos, de valores, da cultura, de pertencimento, precisa primeiro você reconhecer a sua história, seu passado, não sufocar isso
né? Mas, acima de tudo, você estabelecer essas formas, né, de conhecimento que a gente traz, que são saberes não tradicionais, é que as pessoas hoje estão intolerantes, não tem mais aquela paciência. E quando a gente ocupa um espaço como a Universidade da Maturidade, um espaço onde a gente desenvolve, e esse é o desafio da doutora Neila hoje e do doutor Neto, né? Porque muitas críticas foram postas para essa forma de como ela traz a extensão, né? Onde esse espaço institucionalizado de educação é o palco para esse ser velho ser protagonista. Então, é ele lá que tem que brilhar, não é o professor. O professor tem que buscar, né, as ferramentas, as estratégias, os caminhos, junto com ele, mas não aquela coisa pronta. Não, eu fiz isso, pensei isso, porque eu sou cientista, então tem que ser realizado dessa forma, porque eu estudei para isso. Ok, é importante, é necessário. Nós precisamos, sim, pesquisar, nós precisamos conhecer, nós precisamos compreender, né, o que está posto do passado, para sintetizar aqui na nossa realidade presente, mas projetar o futuro. Mas eu não posso significar com isso que somos esses detentores de toda a razão e não abrir o espaço para esse diálogo. Então, na universidade, esse ser velho, ele se apropria da sua consciência política e ele faz esse espaço, né, o espaço para que ele dialogue, para que ele se represente, se identifique, tá, nessa construção. Então, eu acredito nisso. Precisamos ouvir mais os ensinamentos, os grandes pensadores, o que o professor Juliano trouxe aí com muita propriedade, com muita sabedoria, com muita fundamentação, é extremamente importante, mas ele não significa nada se nós não abrirmos espaço para esses saberes populares, para esses saberes tradicionais, para a gente, sabe, agregar e unir essas duas pontes, porque aí sim a gente pode trazer caminhos, né, que realmente a gente consiga fazer com que o coletivo tenha o mesmo espaço, tenha os mesmos direitos, tenha as mesmas possibilidades. Isso a gente amplia. Se não for dessa forma, não tem como trilhar um caminho diferente. Então, a gente vai estar sempre sobrepondo, né, e sempre inferiorizando o outro, porque não é, né, não é de um banco acadêmico, não é de uma titulação. É importante a titulação, sim. Para nós pensarmos, vai dar esse espaço do ouvir para esses saberes populares e tradicionais. Perfeito, perfeito. Pois bem, é com essa mensagem, então, que a gente encerra o nosso evento de hoje e a nossa Semana do Idoso. A mensagem de que é possível estreitar as relações com a pessoa idosa, entre a universidade e a pessoa idosa, por meio do diálogo. Eu agradeço muito a presença da professora Leda Santana de Oliveira Noleto, pelas suas palavras. Agradeço muito ao professor Juliano José Mazeto pelas palavras. Agradeço muito a presença dos nossos alunos que acompanharam durante essa semana. Agradeço aos presentes, aos professores, aos convidados externos. Agradeço a Simone, que esteve conosco durante a semana toda. Meu muito obrigado. A gente pretende, então, de alguma forma, criar novos espaços para poder dialogar essas questões que são importantes não apenas para os direitos humanos, mas para a vida como um todo. Nós teremos um próximo evento em novembro relacionado à Semana da Consciência Negra, que também vai reunir um conjunto de boas falas para também tentar estreitar a universidade com essas questões da cultura afro-brasileira. No mais, eu agradeço muito a presença de todos, deixo o meu boa noite e, enfim, a gente encerra o evento da Semana do Idoso. Meu muito obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.
Parabéns, Muito obrigada. obrigado. Até o próximo. Tchau. Um excelente noite. Muito obrigado. Obrigada, Osnilson. Boa noite. Leda, a gente vai se falando, tá? Ok. Eu agradeço. Eu mandei algumas fotos para o seu WhatsApp agora. Ah, perfeito. Muito Tá obrigada. joia? Tá ok. Imagina. Muito Até obrigado. mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Boa noite.